Olá, boa tarde a todos. Boa tarde para você que me segue, que me acompanha. E boa noite, bom dia, independentemente do horário que você vai assistir essa mensagem ou esse vídeo. Quero trazer um devocional para mim, para você também, porque antes de falar com vocês, Deus fala primeiro comigo. Isso é essa experiência que eu tenho tido. O devocional que quero compartilhar com os irmãos se encontra em João capítulo 5, verso 1, até pelo menos verso 7, que diz, versículo 1, passada essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. E, ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E nesses jazia uma multidão de enfermos, e cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um paralítico, enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Pelo menos até essa primeira parte do versículo 7. O paralítico ele foi perguntado no meio de onde havia tantas pessoas enfermas, doentes, né? Impossibilitadas, essas pessoas. Jesus, quando a pergunta: quer ser curado? Por que Jesus tinha que perguntar alguma coisa que era óbvia? Porque, é lógico, tinha muita gente lá, e Jesus quis saber a fé que havia nele. Isso que ele quis saber. Porque a cura, nesse caso, dependia da fé do paralítico. Porém, além de ser questionado sobre a fé dele, Jesus pergunta: quer ser curado? Ele responde, olha a resposta que ele dá. Ele tinha fé? Supostamente que tinha fé. A resposta dele que me chama a atenção, quando ele disse que não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Poxa vida, é meio a multidão, tanta gente que estava lá, mesmo sendo enfermo, mas se entende que aquelas pessoas que estavam enfermas, talvez você tinha companhia de outros familiares naquele momento. Só que esse paralítico, não tinha ninguém. Isso me leva a esse momento que a gente está passando aqui agora. Muita gente doente. Muita gente doente, tanto quanto fisicamente falando, como também psicologicamente falando, que a humanidade está adoecida. Essas são as informações, pelo menos de psicólogo, psiquiatra, psicanálise, que a humanidade, emocionalmente falando, está adoecida. Muita gente doente, psicologicamente falando. Você não consegue ter paciência de ouvir alguém. Todo mundo parece que está com o pavio curto, estressado demais, emocional aí abalado. Muita gente com depressão e outras doenças a mais. Sem falar das doenças físicas, que está causando a morte atrás da morte, o medo, a insegurança para o futuro. A gente não sabe como vai terminar o futuro da gente e tal. Tudo isso acaba causando o quê? Insegurança, medo, a ansiedade, o pavor, preocupação pela vida. Mas nós não somos em muitos, estamos, mas estamos isolados e não temos ninguém.
Essa seja talvez a resposta de muitos de nós. Queremos ser curados, mas não temos ninguém. Cada um está no seu canto, está isolado, cada um olhando para seus problemas particulares, cada um com a sua casa, com a sua família. Ninguém tem tempo para ninguém, ninguém está disposto de ouvir o outro, ninguém está disposto de falar com o outro, porque não tem paciência e não tem ninguém. Você tem alguém? Essa é a pergunta que eu faço. Quem é que te ajuda na hora que você precisa? Quem é que te ouve na hora que você estiver precisando de falar? Quem é que tem servido de ombro amigo na hora que você tiver que chorar? Muitos vivem sozinhos, em meio à multidão, em meio a um monte de gente, vivendo numa casa com muita gente, vivendo numa igreja com muita gente, tendo vários seguidores em redes sociais, mas na hora não tem ninguém. Na hora que precisa, não tem ninguém, está sozinho. Quem que te ajuda? Na hora que você precisa. Quem ajuda você? A Bíblia, a palavra de Deus, por mais que a gente tenda a modernizar relacionamentos, hoje são relacionamentos em redes, né? Raramente, melhor dizer, estão ao vivo. Agora, a maioria dos relacionamentos está em rede. O estarmos em rede esfriou o nosso relacionamento, esfriou esse calor humano. Porque não é a mesma coisa eu pregando aqui com vocês, aqui em redes sociais, que pregar, aconselhar, conversar, tomar um café com o irmão. Não é a mesma coisa, eu reconheço isso. Porque o relacionamento hoje só está em redes. E Provérbios capítulo 18, verso 1 diz: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. Esse texto é para aquelas pessoas que dizem: não preciso de ninguém, eu estou assim, sozinho andado, já me decepcionei com muita gente, estou magoado com muita gente, não quero mais saber de ninguém, vou andar sozinho, eu não quero ninguém ficar puxando o meu saco, ficar no meu pé, do jeito que estou sozinho, estou bem. Irmão, você está se enganando, você precisa de alguém ao seu lado. Como ser humano, somos seres sociáveis. Precisamos de sociedade, em família, ou com os amigos, ou na igreja. Temos que ter sociedade. Faz parte disso. Quem não se isola, quem se isola desenvolve doenças. Quem se isola, não importa a sua justificativa, não importa as suas desculpas. Quem se isola entra no processo de fracasso, de ruindade. Quem se isola busca os seus próprios interesses egoístas. Não seja egoísta. Você precisa de um amigo, você precisa de alguém ao seu lado para pelo menos te levar perto de Jesus. Lá em Cafarnaum, em Marcos capítulo 2, conta a história de um paralítico. Esse paralítico, pelo contrário, desse aqui, do capítulo 5 de João, ele tinha 4 amigos que viam ele. Os 4 amigos levaram ele na maca e foram aonde que Jesus estava. Diz a palavra de Deus que lá em Cafarnaum, o caso que Jesus estava lotada, cheia de gente, entupida de gente. Os 4 amigos conseguiram levar aquele paralítico lá no telhado, abrir a telha e colocar aquele amigo paralítico até que fosse curado por Jesus. Jesus, quando ele olhou aquela cena, ele disse: a sua fé te salvou. Quem abre o telhado para você quando você está precisando? Quem te carrega na maca quando você estiver precisando? Você precisa. Não cai nessa tentação, não cai nesse egoísmo, nesse soberba tola em dizer: não, eu não preciso, estou assim, estou bem, está morrendo. No mínimo, você precisa de 4 amigos que vão poder carregar você perto de Jesus, que vão poder
levar você para a igreja, para você crescer na fé, para você suportar, se fortalecer, para suportar o momento atual que a gente está vivendo aqui no mundo inteiro. Você precisa de amigo. Desses amigos, trazendo aqui no nosso contexto, aqui na nossa igreja, que nós chamamos de mentor. Há um relacionamento entre mentor e mentoreado, cristã, dentro da nossa igreja. E esse mentor é uma pessoa experiente, espiritualmente falando, emocionalmente falando, até biologicamente falando, uma pessoa que seja experiente, que vai poder caminhar com você e você caminhar com ele. Nós temos esse processo na nossa igreja aqui chamado de mentor com mentoreados, ou, biblicamente falando, trazer para a Bíblia, discipular, ou discípulo com discipulado. Ou com discípulo, perdão, o discipulador com discípulo, que caminha junto, que anda junto, que ora junto, que conversa junto, que toma café juntos, que bate papo juntos. Há essa necessidade sim, não se isola. Quem se isola, quem anda só, está com a sua vida com prazo de validade. E uma vida que não é mentoreada, um coração que não é mentoreado, tem prazo de validade. Porque uma vida que não é mentoreada é vivida irresponsavelmente. Na nossa igreja que nós temos trabalho de mentoreamento muito forte, onde há relacionamento, onde há prestação de contas um ao outro. A prestação de contas é uma ferramenta para evitar que a minha soberba, o meu orgulho, me leve à morte. A prestação de conta, ferramenta que a gente usa aqui na igreja, é uma ferramenta muito boa para evitar, para não ficar preso ou não ser vítima dos meus pecados e ficar também ser preso, melhor dizer, pelo laço do diabo. Porque quando eu estou prestando as contas para o meu mentor, o meu discipulador, estou me livrando de cargos emocionais, de pecado, eu estou sendo curado. Quando o meu mentor não sempre ele é meu amigo. O meu mentor, ele é meu pai espiritual, é a mãe espiritual, que nem sempre vai falar para mim aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu necessito ouvir, porque ele quer meu bem. Esse é meu mentor. Discipulado na prática. Pai espiritual com filho espiritual. Andar juntos. Nesse momento, cresce juntos. Porque a Bíblia diz, o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Eu sou mentor junto com o meu mentoreado, e a presença do Espírito Santo, nós somos 3. Coisa que a gente gostaria de ver até em família. Pai e filho, mãe e a filha, sendo mentoreados, vivendo essa vida de mentoreamento. Não viva só. Não ande só. Eu repito a pergunta que eu fiz no meio da minha fala aqui. Quem te ajuda na hora que você fica isolado, sozinho para ir? Quem você abre o seu coração? Com quem você pode chorar? Com quem você pode contar? Em meio a essa multidão que está doente, o mundo inteiro, quem é o seu mentor? Quem é o seu discipulador? Pensa nisso. Deus abençoe. Se você quiser falar comigo para a gente explicar mais sobre essa questão de mentor, como funciona aqui, nós temos uma boa estrutura aqui na nossa igreja, uma estrutura fantástica, temos supervisão de mentores, supervisores, temos líderes de mentores aqui, que nós vivemos sempre conjunto. Inclusive, alguns meses atrás, postei um vídeo aqui no YouTube, onde nós fizemos uma reunião de mentor e mentoreados. Se você quiser, tiver uma pergunta, uma sugestão, um esclarecimento, me acompanha, faça pergunta aí. Que Deus abençoe e tenha uma boa tarde. Pensa nisso.